Boa noite, aqui eu estou falando um pouco de envelopamento e a gente vai tirar algumas dicas aqui que todos ainda têm alguns receio em questão de envelopamento, né? Em papel de parede. A diferença que eu vejo no papel de parede e envelopamento que eu trabalho com os dois produtos. Você pode se colar em móveis, paredes, mas tem uma diferença entre que todos ainda não sabem. Papel de parede é feito para parede. Você pode colar em móveis, mas ele é só para parede, né? E envelopamento, a diferença é que muitos ainda eles criaram essas, vamos se dizer, crenças, é porque é o seguinte: envelopamento ele foi feito só especificamente para móveis, porque assim, para paredes ele já, uma das diferenças que eu já vou falar é que envelopamento você vai fazer a colocação dele nas emendas, as emendas aparecem no envelopamento. Isso é comum aparecer porque você tem que passar de 1 a 2 centímetros e remontar um em cima do outro. Em questão do papel de parede, não. A cola é da base de cola, a cola é a base de água do papel de parede. Já o autocolante, como todos conhecem, só que assim, é autocolante. Muitos criaram a mentalidade que autocolante é papel contact. Papel contact é para envelopar caderno e só, por causa da espessura dele, que é muito mais fino do que o autoadesivo. Hoje, com todos os cursos que eu fiz, eu aprendi isso. Então assim, eu estou passando isso para frente para todo mundo saber que assim, papel de parede é bom sim, envelopamento também sim, só que cada um com as suas características diferentes. Para você colocar isso num banheiro, numa cozinha, você pode ser colocado tranquilo. Agora, você vai colocar isso num quarto, numa sala, que você está sempre removendo, sempre querendo mudar, você não consegue. Você vai trocar quando você vai fazer a troca desse envelopamento, ele não é a mesma coisa. Então assim, papel de parede, na hora de retirar, ele não tem nenhuma pré-requisito. Você tira ele, talvez fique um fundo dele. Isso é normal, isso acontece mesmo. Agora, o envelopamento, a diferença dos dois em questão de colagem, na hora que você vai retirar o envelopamento, muitas vezes acontece de arrancar pedaços da parede, massas. Papel de parede já não acontece isso. Você tira da parede sem ter o seu devido problema. Lógico, se a parede também não estiver soltando a massa, porque isso, nem que você colocar qualquer coisa mais simples, ele vai soltar de qualquer jeito. Mas a crença mais pessoal que está comentando é que envelopamento dá para se colocar no chão. No chão não é aconselhável, porque assim, ele tem uma durabilidade menor do que um piso vinílico, que um piso laminado. Agora, na parede tudo bem, mas mesmo assim, envelopamento eu acho muito complicado pelo seguinte: na hora que você vai fazer o casamento de emendas dele, você tem que soltar um primeiro na parede, colar ele sem deixar bolhas, sendo que o papel de parede não tem esse porém. Se ele ficar alguma bolha, isso é normal. Depois, quando ele seca com o tempo, ele vai ficar sem bolha nenhuma. E assim, em questão de colagem, ele é muito mais fácil, você consegue movimentar o papel de parede, sendo que o envelopamento, quando você vai movimentar na parede, muitas vezes ele perde a cola do produto ou arranca pedaço da parede. E assim, isso é fato, porque isso já aconteceu comigo, eu já fiz. Então ele solta mesmo, e ainda mais se a parede estivesse descascando, devido à umidade, essas coisas, não serve. Isso aí, em questão de umidades, os dois produtos é a mesma coisa. Então assim, questão da durabilidade, papel de parede é 10 anos. Adesivo é 5, depende de como a pessoa trata o adesivo. Mas não vai ser a mesma coisa como se fosse um papel de parede que você não tem emenda. Quando você for fazer a instalação, é muito mais fácil que o envelopamento. E muitos acreditaram que envelopamento é assim, aquele contact 45 centímetros de largura por 10, 50 de comprimento. Só que assim, esse não é autoadesivo. O autoadesivo ele varia muito de 1 metro a 1,20 m,
E a espessura dele é própria para móveis, para geladeira, para assim, N coisas, né? A parede a gente até pode pôr, mas eu não aconselho pelo seguinte, porque na instalação já é dificuldade, dificulta muito. E assim, envelopamento já não. Ou já o papel de parede, até peço desculpa, perdão pela palavra, na verdade é o papel de parede que eu quis dizer. Papel de parede já não. Você consegue movimentar ele, você consegue fazer cantos, que já com o autoadesivo ele já não tem essa facilidade. Se você errar qualquer problema, que der, você perde às vezes uma folha de 2 metros e você joga fora, porque você não aproveita. Papel de parede não. Se ele tiver no tempo da cola certo e ele grudar, isso não tem problema, porque você consegue descolar. O autoadesivo não. Como ele é autocolante, então ele já tem esse problema. Então assim, questão de colocação. Agora, valores. Você vai achar valores de autoadesivo muito mais barato que papel de parede. Só que assim, a diferença é o seguinte, que autoadesivo ele tem 45 centímetros e 50, às vezes 50. Esses não são, na verdade, autoadesivo. Eles são contact. Contact para que é? Para envelopar caixinha, envelopar caderno, essas coisas. Autoadesivo normal para uma parede, ele é de 1 a 1,20 de largura ou 50. E a espessura deles, você tem que ficar muito atento, porque o contact ele é muito mais fino do que o autoadesivo. Agora, em questão de qualidade, o papel de parede ele vai te dar muito mais requinte ao ambiente do que o autoadesivo. Uma das coisas que eu acabei de citar foi a emenda. A emenda ela vai ficar parecendo um autoadesivo, isso é normal, porque isso é norma de fábrica, não é nem os instaladores eles fazem porque eles querem, porque é norma de fábrica a passar 1 centímetro para cima de outro adesivo. Agora, em questão do papel de parede, ele já não é remontado, ele é encostado, passado espátula, colado com a cola à base de água, e depois de 24 horas, 48 horas, ele vai estar seco na parede, e você vai ver a qualidade diferente, e ele é 10 anos colocado, que você não vai ter problema. Em questão de metragem, é que nem eu já passei para todo vídeo eu falei sobre a metragem. A diferença do papel de parede e da metragem do autoadesivo, normalmente o papel de parede é um rolo fechado de 10 metros linear. Já o autoadesivo você tem 1 metro e lineares é a metragem que você precisar na altura. Mas normalmente é 4, 5 metros, né? Mas normalmente é a mesma coisa, você corta 10 metros lineares. E a única diferença que eu acho, assim, em questão de qualidade, eu acho que o autoadesivo hoje, para móveis, para qualquer outro tipo de finalidade, é ótimo, excelente. Mas para a parede ele é ruim pelo seguinte, não sei se você for colocar ele num ambiente úmido, né, que papel de parede não pode entrar, ele assim, em questão de durabilidade num ambiente sem ser úmido, ele é muito melhor o papel de parede do que o do adesivo. Fora que as emendas não vão aparecer, já no autoadesivo sim. Agora, se for um banheiro, se for uma cozinha, pode até ser numa cozinha você colocar o autoadesivo. Mas mesmo assim, em questão de durabilidade, qualidade, o papel de parede vai ficar a mesma coisa numa cozinha. Agora, a não ser no banheiro, o banheiro não tem jeito porque é umidade. Até o autoadesivo, às vezes, você não consegue colocar. Por causa da umidade, dessas coisas todas, que todo mundo já sabe que se você molhar uma coisa que tem cola atrás, ela com o tempo tende a descolar, é o que vai acontecer com o autoadesivo. Então, assim, é uma informações que eu estou dando para vocês. E assim, precisando qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato embaixo no vídeo. E qualquer coisa, também pode entrar nos comentários, que eu vou deixar esse vídeo no YouTube e no Facebook. Qualquer comentário, qualquer dúvida, pode ligar, entrar em contato. Eu também trabalho com os 2 produtos. E se tiver mais algum esclarecimento, é isso. Obrigado.